Começamos mais um Em Vogue. Gente, esse mês de agosto é um mês lindo, mês do aleitamento materno. Eu, ao longo dos anos, trabalhando em televisão, quantas vezes tive o privilégio de poder ir até o hospital da criança e fazer matérias lá. Esse ano, por causa da quarentena, por causa da pandemia, a gente mudou um pouquinho a nossa perspectiva de trabalho e ao invés de eu ir até lá, fizemos o seguinte: vamos trazer as convidadas no programa e vamos contar sobre esse trabalho lindo que está acontecendo a mil, né? Não é porque a gente não vai até lá que elas não podem vir até aqui e mostrar o quanto esse trabalho maravilhoso do aleitamento materno, da doação do leite, é algo tão humano e que deve ser, sim, aplaudido e divulgado. Então eu apresento para vocês de casa e agradeço a presença das meninas que estão aqui, a Ana, que está de máscara. A Ana Bastiani é enfermeira, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Criança. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Ana. E a psicóloga Milena Dombrowski, é assim que fala, Milena? A gente, sobrenome chique, né? Melhor perguntar se eu falei certo. A psicóloga acertou vir aqui com a gente para bater um papo falando dessa importância dessa mulher que faz essa doação do leite, certo? Então, assim, a Ana, como enfermeira, como coordenadora do Banco de Leite, é uma pessoa incrível que faz as coisas funcionarem ali, né, Ana? Certo? Não, a gente tenta fazer o melhor sempre, né? A Ana é tímida. Até ela me falou assim: Andrea, quero fazer a entrevista de máscara porque eu tenho uma preocupação muito grande com o hospital. Eu falei, ok, tá certo, é isso a ideia, né, Ana? É, isso mesmo. Ana, explica para nós como que está funcionando o banco de leite agora em época de quarentena. Tem alguma mudança ou continua da forma que era antes? Explica para nós como que é essa doação. Então, agora, né, nessa época da pandemia, até nos surpreendeu que a gente pensava que iriam diminuir muitas doações. Mas, ao contrário, as doações de leite humano até estão aumentando. Então, atualmente, a gente está coletando em torno de uns 130 litros por mês, né? Uhum. Então, essa quantidade a gente está conseguindo atender a demanda das UTIs neonatais da cidade. Então, a mãe, nesse tempo de pandemia, a mãe pode doar. Ela só não vai poder doar se ela não estiver saudável, né? Se por um acaso a mãe, a doadora, no caso, estiver com alguma infecção respiratória, algum familiar da sua residência, aí nesse momento, nesses dias, ela não pode doar o leite materno. Mas se ela estiver saudável, ela pode continuar doando normalmente. Entendi. Para quem não conhece o trabalho de vocês, que não assistiu às nossas matérias nos anos anteriores, é uma mãezinha que está, né, em período de amamentação e ela quer participar, quer ser uma doadora. Como que ela faz? Então, basta ela entrar em contato, né, através do telefone, né, o 3-220-1050, ou também tem um WhatsApp que dá para ela mandar mensagem, que é o 991 48 1909. De segunda a sexta, a gente atende sempre das 7h30 da manhã até as 13h30, né? O horário do atendimento ali do banco. Aí ela entra em contato através do telefone, né? Que a gente vai na sua residência levar o material, explicar como que ela vai fazer essa coleta, esse armazenamento do leite. Né? Então, Olha não só, precisa ela sair da sua residência, então ela fica na casa dela mesma, né? Vamos colocar, então, a psicóloga Milena no assunto. Milena, assim, a gente bate muito nas campanhas, né, no mês de agosto, do aleitamento materno, e se fala muito dessa importância da mãe amamentar. A mãe que não consegue amamentar porque tem um motivo de saúde, ela ou teve um bebê muito prematuro, não chegou a, vamos usar o termo, descer o leite. Mas o bebezinho dela está na UTI, ele precisa ser amamentado. Como que é o trabalho que pode ser feito com o psicológico dessa mãezinha para essa aceitação de ver o seu filho sendo amamentado, de repente, numa UTI com o leite de outra mãe? E como que é essa aceitação também para que essa mãe continue se sentindo tão mãe quanto ela realmente é, especial da forma que ela é, e não vai deixar de ser mãe porque não é o seio dela que está indo para o filho. Sim. É importante destacar que é um momento de fragilização mesmo, né? Sim. Principalmente numa condição que seja do primeiro filho, o papel do ser mãe, ele está nascendo naquele momento. Sim. Então, ela precisa se adaptar a toda aquela nova rotina, e uma rotina que já vem
com uma mudança abrupta e talvez não esperada, que é o fato de um filho prematuro, de um filho que nasce com alguma questãozinha que precisa ficar ali sobre os cuidados, né? Os cuidados especiais. E aí existe um trabalho que é da rede multidisciplinar, de uma rede de apoio, que nós chamamos, né? Então, aí não é só o profissional da psicologia, mas também a importância do trabalho do profissional da enfermagem, do nutricionista. Então, de um trabalho que é multidisciplinar, mas para que possa o quê? Oferecer um espaço de apoio para essa mãe. Então, o profissional da psicologia, ele vai trabalhar com o espaço da escuta. Então, que é acolher essa mãe nessa angústia desse momento, né? Sim. Que vai acontecer por um determinado período. E aí a importância do trabalho do banco do leite. Então, porque o agosto dourado, né? O dourado, ele quer dizer o alimento ouro para a criança. Para essa criança. Então, que é o alimento mais nutritivo e mais saudável possível. Então, até os 6 meses de vida exclusivamente essa amamentação, né? Mas para que essa mãe, ela entenda como um fator tranquilizador o banco do leite. Então, o banco do leite, ele vai ter esse efeito tranquilizador num processo ansioso, né, num processo de nervosismo. E o trabalho da escuta, então, desses profissionais que vão estar ali juntos, atuando, é no sentido dessa mãe, ela ir se fortalecendo emocionalmente e fisicamente também, porque aí o emocional, ele vai produzir o que o físico também necessita e vice-versa, né? Para que essa mãe, ela vai aos poucos aceitando essa condição, entendendo que o filho dela está nutrido e que ao longo do processo ela pode vir a se restabelecer e ela está amamentando e ter esse cuidado. Ai, olha só. Então, assim, né, a Ana, ao longo de anos e anos no hospital, deve ter visto inúmeras situações como essa, né? Vocês acabam fazendo essa parte da saúde, mas tem que ter também esse feeling de chegar a indicar para psicóloga e tudo mais, para que essa mãezinha se saia bem, né, Ana? Sim, a gente, ali que nem eu falei, no banco de leite mesmo, ali a gente atende mais a questão, a gente pasteuriza o leite e depois encaminha para os bebezinhos das UTIs neonatais. Mas claro que ali mesmo no Hospital da Criança já existiu casos de mães que a gente também teve que auxiliar, então, nessa questão. Então, também a gente já, com menos frequência do que quando tem a UTI neonatal, mas também tem bebês que às vezes necessitam desse leite humano pasteurizado. E como você falou, a questão do leite materno, que é o alimento padrão ouro, então quando a mãe não consegue com o leite dela, a segunda melhor opção é o leite humano o pasteurizado. Então, que daí ele pode ser utilizado para o bebê. Então, é muito importante ter esse apoio, ela ter essa ajuda nesse momento que ela está precisando desse apoio de outras mães, né? Ah, sim. Eu amamentei meus filhos. A minha moça vai fazer 18 anos, eu amamentei 1 ano e 3 meses. Meu piazinho de 12 eu amamentei 1 ano e 10. E eu doava no banco. Eu lembro que da Bárbara, assim, eu fui visitar, né, por vontade própria. Eu queria ver como que era. Fui extremamente bem recebida. Me lembro que fui, assim, super orientada por vocês, pela equipe, de como fazer, né, para retirar o leite. Assim, todo aquele passo a passo para como fazer o congelamento correto, de que momento que ligar para que fossem buscar. Eu me senti assim tão tranquila, tão segura. Existe ainda toda essa orientação para aquela mãe que de repente quer conhecer o espaço, Ana? Sim, a gente se esforça, assim, os funcionários do banco também, eu acho que o pessoal que trabalha ali tem que ser pessoas assim que tem aquele perfil, aquele jeito, aquele gosto pela causa, né? Então, elas se dedicam muito, então a gente tenta acolher da melhor forma as mães, né? Porque a gente sabe, não só a mãe doadora, também a mãe que vem com dificuldades no aleitamento materno, que a gente atende também essas dificuldades, né? Que às vezes o bebê não está conseguindo sugar direitinho, está machucando o mamilo, então, principalmente essas precisam de mais atenção, mais acolhimento, mais atenção, né? Então, a gente tenta atender da melhor forma, né? Para que ela consiga se sentir bem, né? E daí, se ela realmente vê que tem essa sobra de leite, a gente orienta, que nem fala, não, ninguém é obrigada a doa se a pessoa quiser. Sim. Mas daí, esse excesso, se ela pelo menos não quiser doar, ela vai ter que retirar. Então, a gente orienta, ao invés de você jogar isso fora, esse leite, ele descartar, então você vai colocando no frasco, a gente já orienta como que ela faz. Hoje em dia, com a questão, sempre no banco de leite, a gente teve esses cuidados de higiene, a questão das mãos, usar máscara, touca na hora de coletar o leite, tudo. Sim. Então, agora, mais ainda, a gente está intensificando mais ainda essas ações.
tanto para a questão da coleta, de ser bem feita essa coleta do leite, e também para os cuidados com o bebê, tudo porque a mãe tem que ter mais cuidado ainda, né, para proteger o seu bebê e ela mesma, né, contra essas doenças, infecções, né. Certíssimo. Voltando agora aqui, mais um ponto aqui com a psicóloga, e para aquela mãe que doa, né? A gente escuta tanta coisa, às vezes as pessoas fazem aqueles comentários, se você doar leite não vai sobrar pro teu, né? Eu sei que isso não acontece. Na verdade, até depois de um tempo que a gente está amamentando, o corpo para de ficar produzindo aquele monte, né, Ana? A ponto de ficar ali enchendo a mama. Ele produz conforme o nenê vai mamando. Então, o nenê terminou de mamar, você começa a espremer ali no pote, ali, segundo a orientação que elas passam, você já faz aquela coleta. Então, assim, como a gente pode fazer para que essas mães que têm esses medos de que não sobre para o seu filho, ou, mas isso vai ser irmão de leite, né? Crendices populares, enfim, que às vezes acabam fazendo uma possível doadora não se tornar. Até foi interessante você colocar isso, porque conversando com a Ana anteriormente, esse aumento significativo, né, Ana, de 30%, então nesse período da pandemia, mostra uma solidariedade muito grande. Então isso é muito importante destacar e também parabenizar as mães. Que bom que está tendo essa consciência, né, que outras mães estão precisando, que outros bebês principalmente também estão precisando ser nutridos nesse sentido. Mas como você colocou, existe o corpo humano, fisiologicamente falando, então ele vai trabalhar nessa produção, se ela não teve nenhum problema, então fisiológico, enfim, ela está conseguindo emocional, ela está conseguindo produzir, então ela vai suprir a necessidade básica do seu filho na amamentação. E ela vai perceber, né, no toque, ela vai perceber que a mama está mais inchadinha, como você colocou. Então, muitas das vezes a insegurança ela vem da falta do conhecimento. Exatamente. Né? Então, na maioria das vezes, então, o Banco do Leite ele está aqui também para suprir isso, mas para que essa mãe ela busque informações. Então, de como destinar, para que ela também se sinta, ela vai se sentir útil em fazer isso e vai saber que ela está auxiliando muito significativamente duas pessoas, né? Diretamente ali são duas pessoas envolvidas, às vezes até muito mais, foram casos às vezes de gêmeos, né? Enfim, de mais irmãos, então ela está contribuindo significativamente nesse processo. Acaba sendo aquela coisa, né? A pessoa que está doando leite, ela está doando vida. Exatamente. Imagine, além do ponto de vista prático ali da saúde, imediatista, imagine pro emocional. Eu tenho, assim, para sempre a lembrança de imaginar quantos bebezinhos tomaram daquele leite que eu doei, que, né, pode ter salvado uma vida. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente vê, assim, que no Agosto Dourado é um mês que a gente bate na tecla das campanhas, mas não se perder isso ao longo do ano, né, Ana? Sim. Que continue, né? Que não seja só nesse mês, né? E nesse ano também a questão do Agosto Dourado também, do tema da amamentação, né? Da Semana Mundial, ele está relacionando com a questão do meio ambiente, né? Do planeta. Então, além das mães amamentarem os bebês, elas ajudam a salvar, porque não tem lixo, não consome energia, água para preparar leite, se for fórmulas artificiais, né? Então, por isso que ainda tem essa questão da natureza, né? Então, ajuda a proteger o meio ambiente, a natureza. E aqui as mães que são doadoras, né? Até também é importante a gente até lembrar, novamente, e fazer um agradecimento assim, especial para elas. Sim. Principalmente as aqui de Ponta Grossa, que esse ano colaboraram bastante, né? Então, porque além delas amamentarem o bebê delas, ajuda a salvar a vida dos recém-nascidos internados nas UTIs neonatais, né? E também ajudam a salvar o planeta, porque tudo é menos leite artificial, menos lixo, né? Menos transtornos para a natureza, né? Então, ai, maravilhoso. Então, fica em aberto o convite para as mães que estão assistindo, que querem ser doadoras no Banco de Leite. Participem, gente. É fantástico você poder colaborar, poder ser uma, vamos dizer assim, uma mãe, uma madrinha de leite de uma criança. Eu trouxe essa experiência para a minha vida e eu digo que é fantástico. É gratuito e vale muito a pena, né? Então, você passa mais uma vez o telefone para quem quiser entrar em contato, Ana? O 3220-1050 ou no mensagem no WhatsApp, é o 99148-1909. E para fechar, então, eu queria que a Milena, que é psicóloga, deixasse uma mensagem para essas mães que são doadoras e essas que ainda têm algum receio para que, né, as coisas aconteçam e vejam o quanto isso é maravilhoso. Então, como
Já foi falado a importância desse trabalho no sentido de nutrir essas crianças que tanto necessitam. Então, parabéns a essas mães que estão doando vida, como você colocou, estão doando solidariedade, né? Nesse momento tão difícil, conturbado para todos nós, né? Em que um processo de ansiedade, de angústia, de nervosismo, ele vem muito forte, ainda mais passando por uma questão do bebezinho estar ali, né? Sem saber a data, às vezes que sai da UTI neonatal. Então, a importância disso tudo, parabéns a essas mães e as mães que não ainda têm essa informação, que procurem essa informação, né, através do Banco do Leite e entendam que é um processo de insegurança gerado por realmente esse desconhecimento. Então, a partir do momento que você se deparar com o que a Andrea comentou, então a tua experiência muito significativa, já de muitos anos, né, que você colocou, seus filhos já são grandes hoje, então que fica para sempre, que fica para sempre essa contribuição tão significativa em termos do que o corpo produz e que possibilita que nós alimentemos um ser humano, outro ser humano. É o fazer o bem sem olhar para quem. Exatamente. Né? Ai, gente, olha que bacana. E que o agosto dourado seja um dourado que se estenda para o ano inteiro, né? É o alimento do ouro, é o alimento essencial para a vida, então que essa campanha não fique só frisada nesse mês, e sim que seja especial e sempre por toda a vida. Gente, obrigada, meninas, eu adorei o bate-papo, e ano que vem não vai ter quarentena, não vai ter batemia, e eu vou lá gravar de novo, né? É gostoso ir. Eu sempre fui muito bem recebida lá no Hospital da Criança, e sempre, assim, estar no ambiente, ver as coisas acontecendo é tão gostoso, né? É maravilhoso, e eu parabenizo muito o teu trabalho, Ana. Eu sei o quanto que deve ser difícil ali, né? Quando eu lembro, assim, em determinados momentos que você dizia assim, a gente está com baixa no leite, ajudem. Então, assim, eu sei o quanto que é luta, nem sempre está com 30% de sobra, às vezes está com de falta, e vocês não desistem, a batalha é contínua. Parabéns. Tenho a agradecer, né, e sempre, né, vocês divulgando, sempre contribui, né, ajuda a divulgar e mais mães participarem. Então, se hoje em dia a gente está com um volume maior também, né, depende muito da questão dos meios de comunicação, de estarem sempre divulgando, sempre apoiando. Mas contem sempre com a gente. E a Milena vai voltar para outros assuntos. Com certeza. Uma coisa que eu queria destacar também é a importância do apoio da família. Sim. Então, nessa rede de apoio, eu destaquei os profissionais, mas a família, ela é o primeiro apoio, né, que se tem. Então, desse esposo, enfim, da pessoa que está próxima, né, que vai auxiliar essa mãe, às vezes uma mãe mesmo, né, mãe que está com a filha ali junto. Então, de sempre estar destacando e tranquilizando. Né, que é um período, que esse período lhe passa e que depois, num outro momento, ela pode estar vivendo uma outra experiência que é da amamentação. Certíssimo. Viram só, pessoal, como é fácil ajudar e como é fácil se ajudar também. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato pelo telefone que a Ana passou, ou vá até uma psicóloga também, é muito bacana. Às vezes a gente está passando problemas internos, interiores, enfim, e às vezes uma conversa já esclarece muitas das coisas. Mais uma vez, obrigada, meninas, e a gente vai chamar os comerciais, mas já volto. Eu estou fazendo já a 4ª sessão de LIB e o resultado tem sido: não levanto mais com dores, eu tinha problemas no ciático, de movimentação, joelho, que subiu muita escada. Meu joelho foi ferido, estou fazendo nele, já está a recuperação bem melhor. E a minha mãe, ela tem artrite, artrose e desgaste no joelho. Está na 4ª sessão e já tem sentido melhoras, né, mãe? Já tem podido caminhar melhor, né? Ela perdia muito equilíbrio. Então estamos vendo um resultado excelente, super indico.
amigos. E esse bloco, infelizmente, vai ser com tema um pouquinho mais pesado. Até assim, já dá uma embargada na voz. E eu sou mãe, né? Eu sou mãe, a gente quando vê uma situação de menor sendo agredido, espancado, violentado, enfim, a gente fica muito indignado. E semana passada, quando eu saí do Em Vogue na quinta-feira ao vivo, eu cheguei em casa, abri as redes sociais, estava uma tragédia acontecendo, sendo acabada de expor nas redes sociais de uma menor em Ponta Grossa, de aproximadamente 10 anos, que havia sido supostamente violada sexualmente por padrasto e mãe. E aí eu entrei em contato na hora com a doutora Ana Paula, ela é a delegada do Nucri, a gente conversou um pouco, eu falei, vamos lá no programa, vamos conversar, não só desse assunto em específico, mas da violência infantil, da violência sexual infantil, como que está isso em Ponta Grossa e os números que acabam muitas vezes sendo mascarados por falta de denúncia, mas que a violência não está sendo mascarada não, ela está acontecendo e muito. E aí só quando a gente vai lá e abre o Facebook e vê com o nome de pessoas que o cidadão era meu amigo de Facebook, por exemplo, que daí você fica chocado. No outro dia, não apareceu no Facebook, você não fica chocada mais. Então isso não pode, né, gente? Não pode, né, doutora? A gente não pode mais ficar chocado só no momento que fica na mídia, né? Tem que ser todo dia. É, exatamente. Acabar, obrigada, né? Andrea. Foi um prazer. Teu convite, recebi com imenso prazer e pode contar sempre comigo. Na verdade, assim, a violência contra a criança, a gente tem que discutir ela todo dia, porque ela acontece a todo momento. Claro que as prisões são pontuais. Sim. Em alguns casos, nós representamos pela prisão, nos casos mais graves, mas, realmente, a violência contra a criança não cessa. Triste, né? Sabe, às vezes a gente olha, assim, casos de cidade grande. Né? Daí a gente fala assim, mas isso em Ponta Grossa não acontece, aqui é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E aí, foi o que eu falei, né? De você ir lá e eu digitei os nomes, o fulano era meu amigo do Face, a mãe da menina era amiga da minha menina. E aí você fala, e como que fica essa criança? Como que é o apoio para essa criança, para quem recorrer? Muitas pessoas não sabem nem que tem o Nucria. Né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou para a 13ª, eu faço o quê? Para onde essa criança vai? Explique para nós, doutora, porque eu sei, mas o pessoal que está em casa que não sabe ainda aonde recorrer. Certo. Então, o Nucria é o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime. Nós estamos em Ponta Grossa desde 2015, né, quando ela foi implementada. Claro que nós trabalhamos de segunda a sexta no horário comercial. Sábado e domingo, a nossa delegacia está fechada, até porque eu também atendo plantão. Mas se uma violência acontecer sábado ou domingo, a pessoa pode e deve ir fazer essa denúncia na 13ª. Pode procurar qualquer delegacia, sabe? Qualquer delegacia tem a obrigação de fazer esse registro. E não sendo um crime de atribuição daquela unidade, ela encaminha, né? Se for crime contra a criança ou adolescente, acaba encaminhando para mim. Então, daí ali nós iniciamos as investigações. Mas o importante é a gente não se calar diante do conhecimento de uma violência contra a criança ou adolescente. Seja ela física, psicológica, sexual. O importante é que se denuncie para que a gente possa fazer cessar essa violência contra a criança e, se for o caso, inclusive afastar ela desses agressores. No caso agora que a gente está vivendo uma época de pandemia, você estava comentando comigo nos bastidores que como as crianças não estão indo para a escola acaba sendo um canal de facilitação para as denúncias, né? Como que fica essa criança marginalizada sem a escola aí para ser essa base de apoio? A gente está passando por um momento difícil nesse sentido, porque a escola era um grande canal, uma grande janela, uma grande porta de denúncias, principalmente violência física, né? Porque era o professor que ia trocar aquela criança, às vezes a criança chegava chorando na escola e o professor perguntava o que tinha acontecido e a criança contava que tinha sido vítima de agressão na escola, e isso era imediatamente encaminhado, porque nós temos uma rede de proteção aqui em Ponta Grossa muito fortalecida, né? Escolas, hospitais, nós temos o Conselho Tutelar, que é um órgão de excelência hoje em Ponta Grossa. Então, nós temos uma parceria muito grande. Então, esses tipos de denúncias chegavam quase que diariamente, o que hoje não acontece. Então, a criança é vítima de agressão dentro de casa, mas quem que vai denunciar por ela?
né? Se ela está dentro de casa, se os agressores estão ali, se ela não está tendo contato com o exterior ou com uma pessoa de confiança para quem ela possa relatar essa violência. No que se refere à violência sexual, as denúncias continuam sendo registradas, né? Até porque normalmente a criança que sofre essa violência, normalmente dentro de casa, 98% são pessoas ou da família ou muito próximas, né, do convívio diário dessa criança. Quando ela decide contar, né, ela acaba procurando um outro parente, uma amiga, onde ela conta isso e essa denúncia chega. Mas a violência física, infelizmente, os números de registro das denúncias caíram, mas a gente sabe que a violência não cessou. Em época assim de quarentena, o que será que você, como delegada, como responsável, poderia indicar para a gente então? Que a gente fizesse mais campanha nas redes sociais para abrir de novo esse canal de comunicação, já que a escola não está podendo. O que a gente pode fazer para ajudar? Na verdade, os programas de prevenção, divulgação, conscientização são sempre importantes. Porque existem situações que a criança está sendo vítima de violência e nem ela percebe que ela está sendo vítima. Eu já tive situações na delegacia de crianças que estavam sendo abusadas sexualmente, mas não entendiam aquilo como um abuso. E elas passam a entender com uma aula do ProERD, com uma aula de educação sexual na escola, com uma abordagem diferenciada. Sabe? Então é muito triste. Então, claro, a conscientização é o melhor caminho, né? A divulgação, a questão de você saber que se você for vítima, você tem a quem recorrer, você pode procurar a delegacia, você pode procurar o conselho tutelar, procure um CREAS no seu bairro, um CRAS, e entendeu? Eu não sei para quem denunciar, onde eu vou, procure qualquer órgão, assim, do município, que essas pessoas, como elas fazem parte da nossa rede de proteção, elas vão saber fazer esse encaminhamento. Sabe o que acaba acontecendo assim, que eu imagino, né? A criança é pequena, ela não tem esse controle nenhum. Por mais que a gente dê um celular para a criança, ela não tem nem noção de nome de órgãos e como explicar. A mãe, coitada, às vezes não está envolvida. Nesse caso da semana passada, presume-se que estava. Sim. Né? Mas, no grande maioria dos casos, às vezes a mãe não está. Mas ela também é vítima, ela também apanha, ela também é violentada, ela também não sabe para quem recorrer. Como fortalecer essa família, né? É muito difícil, É muito difícil, porque daí a gente tem, que seria uma atribuição extra-delegacia, né? Porque a gente trabalha com crime. Infelizmente, a gente não trabalha com a família, com esse fortalecimento de vínculo, né? Tudo isso fica a critério das políticas públicas municipais, estaduais. Mas o importante é que, por exemplo, essa mãe que perceba que essa criança está sendo vítima de algum tipo de violência e que ela também está, é importante que ela denuncie, né? Tem tantos programas hoje, aquela questão do X vermelho hoje, de você conseguir demonstrar, né? Você conseguir pedir ajuda, você tem inúmeros canais onde você pode solicitar essa ajuda. Claro que para a criança fica mais restrito. Então, a criança normalmente depende de um adulto. É verdade. E deve ser angustiante, né? Você ali no teu trabalho chegar uma criança dessa forma e muitas vezes ali com a mãe ainda aceitando. E você fala, meu Deus, como que chega a esse ponto, né? E imaginar quantas outras que estão passando também. Na verdade, eu sempre imaginava assim, nossa, dessa situação eu acho que eu nunca vou ouvir coisa pior. Mas infelizmente acontece. Ainda pior. Né? Sempre se fala assim, não é possível que o ser humano chegue a esse ponto, que uma mãe chegue a esse ponto, que um pai chegue a esse ponto. E infelizmente é uma situação comum. Né? Para nós é muito comum da gente escutar esses registros dessas crianças dizendo que são abusadas, que tinham consentimento da mãe, que tinha uma participação da mãe, que a mãe sabia, que a mãe não denunciou ou que às vezes a mãe é coagida pelo companheiro, né? Enfim, mas assim, nós ouvimos horrores de criança. Claro que a gente não pode relatar aquilo que a gente ouve, mas são situações que chocam até mesmo nós que estamos acostumados a ouvir
essas atrocidades. Que tem uma profissão que está no mundo, entre aspas, do crime. E Isso. ainda se assusta, A né? gente se assusta, principalmente quando envolve criança, né? Muito Porque pequeno, eu também né? tenho filhos, tenho 2 filhos, uma de 10 anos e um de 5 anos, 4 anos. Meu Deus. Então, é muito difícil você perceber ali uma criança, né, que é criança de 0 a 12 anos, relatando uma situação de violência, principalmente sexual, quando eu sei que meus filhos não têm esse conhecimento. Entendeu? Da criança relatar fatos que ela só pode relatar se ela passou. Vivenciado esse tipo de situação, porque senão ela não vai saber relatar. Verdade, verdade. E assim a gente poderia dizer, então, assim, para quem está assistindo, coloque como diz assim, briga de casal não se coloca a colher. Vizinho, coloque a colher, sim. Não, hoje Palpite, vá lá, denuncie. Exatamente. Hoje esses dizeres, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não é mais assim. Sabe? Você ouviu. Você está ouvindo alguém pedir socorro? Corra, acuda. Corra, ajude, entendeu? Preste auxílio, porque às vezes essa pessoa que está solicitando o teu apoio realmente está precisando dele. Né? Realmente ela sozinha não teria como buscar essa ajuda. Então é importante que vizinhos, principalmente nessa época de pandemia, onde está todo mundo muito recluso, né? Que perceba o choro diferenciado daquela criança, um pedido de socorro daquela criança. Procure, nós temos a Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, claro que nós atuamos na repressão, depois que o crime foi cometido, mas nós temos esses órgãos de prevenção no município. Sim. Nós temos uma Guarda Municipal super atuante, nós temos, né, a Polícia Militar com inúmeros policiais na rua, então eles vão dar esse atendimento. Se não for Polícia Militar, não for Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, como eu falei, procure um hospital. Sim. No hospital você pode pedir ajuda, sabe? Em qualquer órgão público, se você procurar, eles vão ter uma pessoa de referência, quem te remeter, para que a gente possa, a partir dali, ouvir essa criança, ouvir essa vítima e fazer esse encaminhamento. E o número 100, que a gente foi colocando em inúmeros posts na lateral no canto da tela, ele é válido e funciona para todo o Brasil? Funciona, é o Disque 100, que a gente chama de Disque Direitos Humanos. Então, toda vez que alguém formaliza uma denúncia, ela chega até os órgãos competentes, sabe? Mas eu vou fazer uma ressalva aqui, que quando a pessoa fizer uma denúncia anônima, que eu sempre sugiro que a pessoa vá até a delegacia, porque a gente consegue ter mais elementos desta denúncia. Mas se você não quer se envolver, quer fazer uma denúncia anônima, você pode fazer através do Disque 100, onde é importantíssimo que você coloque o maior número de dados possível. Número da casa, endereço, nome, idade das pessoas envolvidas, isso é muito importante. Mas claro que nada melhor do que uma denúncia presencial. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo da justiça, medo da lei, medo da polícia. Tudo está a favor da gente, do cidadão de bem. Se você faz as coisas certas, você não tem por que ter medo. Pelo contrário, você pode estar salvando uma vida, né? Uma criança de um estupro. Aí porque você não quer ir lá fazer uma denúncia formal, não quer se envolver, você vai ficar presenciando aquilo, vendo, ouvindo. Imagine na casa do lado, porque eu não quero me meter. Chega disso, né? Chega. E muitas pessoas realmente têm esse receio, principalmente quando se trata de violência sexual, né? Porque vai falar assim, nossa, e se for mentira? Eu sempre digo em você dar ouvidos à vítima, você ouvir aquela criança, aquele adolescente que chegou até você e contou sobre uma situação de abuso sexual, por exemplo, você tem que dar ouvidos a essa vítima, só que, claro, às vezes a pessoa não quer se expor dessa forma, porque e se for mentira a versão dessa criança? Então, o que eu sempre digo, denuncie. Na dúvida, denuncie, porque daí cabe a nós, como polícia, fazer a investigação se realmente esse crime foi praticado ou não. Porque se ele não foi praticado, nós fazemos o arquivamento dessa denúncia. A pessoa não vai ser processada porque denunciou. Isso que a pessoa tem que entender. De forma alguma. Que ela não vai receber um processo lá e de repente perder o que não tem, que a pessoa já diz assim, Isso. né? Vou gastar o que não tenho com o advogado, vou ficar com o nome sujo. Bem, né? A coisa mais normal que a gente ouve. Então assim, se são situações
por exemplo, de um terceiro denunciante que não faz parte da família, se ele pede para resguardar a identidade, a gente consegue também formalizar um boletim de ocorrência sem a identificação desta pessoa, né? Mas o mais importante é que a gente não pode mais se calar. Verdade. Vamos aproveitar que Ponta Grossa ainda é uma cidade pequena, que a gente ainda encontra os amigos do Facebook no mercado, né, na rua, e fazer disso uma grande corrente do bem. É como eu falei, eu fiquei tão chocada de ver que aquela pessoa que estava sendo acusada de violentar a enteada era meu amigo de Face. Eu falei, meu Deus, aonde a gente está vivendo, né? Então, vamos fazer com que isso, assim, seja um choque diário. Vamos sim olhar para a casa do vizinho, vamos prestar atenção no barulho e vamos, né, nos motivar a ajudar quem a gente puder, né? Ficar quieto, guardar pra gente pode ser um remorso que depois não tem a volta. Exatamente, né? Porque com a denúncia você pode impedir uma progressão dessa violência, né? Certeza. Resultando aí num homicídio, num feminicídio, na consumação efetiva do estupro, que daí é a prática realmente da relação sexual contra a criança, sabe? Sim. Então, realmente, é só com a denúncia que a gente vai poder coibir, né? E é só com a punição dos agressores que a gente vai fazer com que eles se tornem exemplos, Com certeza. né, para outras pessoas. Com certeza. Doutora Ana Paula, qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato também? Nós temos o telefone do Nucria, que é o 3225-3856. Ótimo. Né? O Nucria, ele fica ali na Rua Rodrigues Alves, bem próximo ao Colégio Marista. Né? Então, é bem fácil de localizar, tem pontos de ônibus próximos, então é muito tranquilo. Então, a pessoa, assim, na dúvida também, quero denunciar, não quero, nos procure que nós conseguimos conversar com você e te orientar. Melhor coisa, gente, na dúvida, tire a dúvida com quem entende. Vá até o local responsável, se informe e dessa forma, como eu comentei com vocês, você não vai de repente guardar para si o mal que você poderia ter evitado. Eu acho que o peso na consciência deve ser uma coisa assim que você, né, vai te abalar para o resto da vida e que você pode evitar. Doutora, eu agradeço muito a tua presença aqui. Toda vez que eu peço, você vem. Infelizmente, sempre são temas assim tão difíceis, né? Mas eu espero que logo tenha alguma campanha bem bacana, motivacional, assim, para, né, de baixa violência, a gente volta para divulgar e que não seja assim em foco, né, como base com essa situação tão lamentável que aconteceu em Ponta Grossa. Eu que agradeço, né? Agradeço o espaço, porque dessa forma as pessoas conhecem o nosso trabalho, né? Através de uma divulgação responsável da imprensa, que para nós também é super importante. Por quê? Porque as pessoas precisam acreditar no trabalho da polícia. Com certeza, né? A polícia é nosso aliado, não é nosso inimigo. Exatamente. Então eu agradeço em nome da Polícia Civil o convite. Obrigada, doutora. E para você que está aí assistindo, a gente vai para o comercial, mas a gente já volta. Olá, eu sou Irani Correia da Costa, do Centro de Fototerapia para Psoríase, Vitiligo e Dermatite Atópica, entre outras doenças de pele. Estamos aqui em parceria com a Planicom para trazer ao paciente dessas dermatites ou doenças de pele um tratamento de alta tecnologia com muita eficiência. Vamos mostrar para vocês como é feito o tratamento de fototerapia para o paciente de psoríase, vitiligo ou dermatite atópica. A psoríase é uma doença autoimune, não tem cura, mas tem controle. A fototerapia é um tratamento muito simples, onde o paciente fica acomodado, direcionamos as lâmpadas da fototerapia, lâmpadas UVB, diretamente sobre as lesões. O tempo de permanência é entre 1 minuto e 10 minutos, dependendo das lesões. Com esse tratamento, o paciente, tanto de vitiligo, como de psoríase, como de dermatite atópica, vai ter essa doença de forma controlada. Aos pacientes Planicom, estamos oferecendo esse tratamento com valores diferenciados.
Procure seu médico dermatologista e fale sobre a fototerapia em Ponta Grossa e venha nos visitar. Voltamos e olha essas lindezas dessa linda Rosemary que aceitou estar aqui no Invogue hoje para falar de artesanato, de beleza, de coisas manuais. Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Obrigada pelo convite. Tudo jóia também. Nossa, que bacana. Eu te acompanho há tanto tempo nas redes sociais e eu falo, essa mulher é multifuncional. Não para! Você está sempre envolvida num monte de projeto, né? Um monte de coisa linda. Eu gosto, assim, sempre gostei tanto de fazer artesanato, de participar de projetos sociais, então eu sempre estou envolvida em alguma coisa. Tá certíssima. Gosto de fazer bastante. E as bonecas de pano, assim, hoje em dia, principalmente assim, em época de consumismo, que as pessoas querem bonecas caríssimas e tudo mais, aí você vê assim algo que é tão único, diferenciado, um carinho especial. Acho que acaba sendo muito mais importante do que às vezes uma boneca de marca e caríssima, né? É verdade. Eu comecei a fazer, essa foi a minha primeira boneca. Essa aqui foi sua primeira boneca? A primeira boneca que eu fiz e eu guardo ela com muito carinho. Eu dei para minha filha, Sofia. E depois dessa boneca eu não parei mais. Eu adoro fazer boneca de pano. E você faz outros projetos também, né? Isso. Vai mostrar pra gente algo hoje. O que você vai mostrar? Então, como a gente está em casa, às vezes está pensando, o que eu podia fazer para desestressar, eu trouxe aqui uma canetinha que daí dá para... Né, ai, gente, olha isso! Qual câmera, Júnior, nessa? Na ponta. Que é bem fácil de... Olha isso aqui, uma tulipa. Gente, olha que mimo isso. Uma simples bique fica a cara de diferente aqui, ó. Ela é bem fácil de fazer. Depois, quando retornar às aulas, dá para levar para o professor que está lá dando aula online agora. Ou até mesmo para lembrancinha de aniversário. Então, é bem simples. Você pega lá um tecido, todos os retalhos que você tiver em casa, ó, você pode estar cortando. Né? Então, eu fiz uma barrinha, né, aqui, passa ferro, é 10 por 20 por 20 aqui, ó. E você dobra as pontinhas. E passa. E passa para vincar. E se não tiver máquina, não precisa se preocupar, você pode estar fazendo uma... Ilhavado, ou você pode estar comprando uma colinha, que é para tecido, e daí você passa a colinha aqui, ó. Hoje eu trouxe cola quente, mas pode usar, até tem uma, acho que essa aqui, eu não sei se eu trouxe. Essa? Ó, dá para usar mais um tipo de coisa. Mais um tipo de cola, que é só para mostrar aqui, mas tem uma cola própria para tecido, que você pode estar comprando em armarinhos, fechou bonitinho, ó. Com essa cola comum já secou aqui, ó. Olha que bacana. Já juntou, uniu as partes, né? Aí depois uma agulha, né? Você pode estar fazendo, você vai fazer um fuxico, ó. Então eu peguei, eu fiz um nozinho e aí fui fazendo, né? Não sei se dá pra ver lá. Dá pra ver sim, dá pra ver sim. Vai fazendo um alinhavo em toda... Vamos virar mais para a mão pra cá. Aqui, né? Isso. Em toda a volta, ó. Você vai fazendo um alinhavo. Você vai puxar aqui, depois disso. Né? Ó, fecha. O bom é que a pessoa não tem que ficar preocupada assim se está milimetricamente retinho, né? Não. É uma coisa para a pessoa se divertir, passar o tempo, Isso. Não para ficar neurótica com cada detalhe. Cada detalhe. E eu acho que o artesanato, eu sempre digo, tem inúmeras artesãs aqui em Ponta Grossa, mas nenhuma tem o mesmo padrão da outra, né? É verdade. Porque esse que é legal do artesanato, que ele é único. Cada pessoa vai fazer do jeito que se identificar. É verdade. Então não precisa ficar retinho, tudo bonitinho, porque eu acho que o final é que é o mais gratificante. Olha, então eu trouxe aqui o plumante, né? Que é um material usado que você encontra em loja de armarinho também. Ó, ficou um copinho, né? E aí eu venho com esse copinho. Preenche Preenche aqui. Tá.
Olha que bacana. Olha aqui, ó, já deu um formatinho. Uhum. Faz nosso ficar mais gordinho ou não. Aí você pega com a agulha, Uhum. tá? Vou passar Passa por aqui. dentro. Ó. E aí, Fecha. ó, fecha aqui, vem aqui, pra cá. Daí você fecha aqui, pontinho no meio. Dá pra você fazer, ó, inventar lá com a sua filha. Ai, com certeza. Nos dias de chuva. Sim, nos dias que não tem gravação, não tem TV ao vivo, partiu fazer Ajudar artesanato. as crianças em Pra casa estão lembrancinha, tudo né? estressada, né? Estão estudando, Verdade. mas tem um período de intervalo que dá para estar inventando. Eu acho que é assim que começa a pegar gosto pelas coisas. E E eu achei bacana que é um artesanato bonito que você faz com coisinhas em conta. Você não tem que comprar, assim, grandes investimentos. Não tem a cola quente, vai a colinha de bastão. Sim. Não tem a colinha de bastão, vai com agulha e fio. vai com agulha e Né? fio. Não tem máquina de costura, faz o vinco com ferro quente, vai dar o mesmo acabamento. Então é uma coisa super baratinha, com retalhinhos que você tem em casa. Vai ficar essa tulipa tão encantadora que nem eu falei, né? Era uma simples bique que ficou daí a cara da riqueza. Ficou uma coisa diferente e para dar de lembrança também, né? Ó, já tem Olha lá, um já fez formatinho o aqui, formato, gente. Tá? Olha que ligeiro. Ó. Aí você, quem não assim, fazer com caneta, não quero dar caneta lá para, não tenho, mas vai sair caro, dá para usar um palito de churrasco. Aí você vem com uma fitinha para ele ficar bonitinho, você pode passar na fitinha, ó. Fazer um passa-fita ali. Eu estava falando para a Andréia que eu sou campeã de passar horário, então eu vou fazer assim meio rápido para vocês só terem uma noção. Ó, você vai enrolando o palito. Ai, que tudo. Ó, já dá um charme, já fica mais acabado. E em épocas também de datas comemorativas, você bola muita coisa bacana, né? Sempre estou fazendo. Eu sempre falo para as pessoas, se você perguntar para mim o que você faz de artesanato, eu faço tudo. Se você perguntar para mim o que você pode fazer tal coisa, às vezes eu não sei, mas eu vou pesquisar, Já vou aprende. procurar e aprende. Porque Eu vi as tem que coisas do Dia dos Pais, como foram bonitas. o Quanta Dia dos opção Pais. de caixas e, enfim, 500 coisas, né? Sim, a gente Gente, sempre vai bolando olha alguma aqui. coisa. Olha a lemozinha. A Michi fecha, olha isso aqui, que charme. Agradecer minha amiga que emprestou, né? As bonecas. Olha, e essa boneca ela é maravilhosa, porque ela troca de roupa. Então, assim, eu gosto de Fantástico. brincar de boneca. Dá Ah. pra brincar. Eu vendo muito para adulto. As mães vão comprar para as filhas e elas acabam comprando duas porque quer brincar Querem também. brincar junto. Né? Então, elas tiram a roupa, né? Ó, você vai tirar o vestidinho, ela tá de pijama, os botões Que são amor. É um mimo, né? É um mimo. Tenho que fazer em casa daí para se Verdade, divertir. com certeza. Caiu? Quem Será que quiser caiu? seguir você nas redes sociais para adquirir produtos, você dá curso também? Ó, uma época eu estava dando curso, mas agora não tem tempo Não dá mais. tempo. Então a pessoa tem Mas que eu se tô à contentar disposição em pra- adquirir os produtos. Para tirar dúvida, alguma coisa. Você tira né? dúvidas, então, Sim, ajuda. as Ah, artesãs. bacana. Então, podemos divulgar teu telefone? Pode divulgar o telefone. 999 86 87 90. Então, você que é artesã, quer trocar ideias, dicas, entre em contato com ela através do WhatsApp ou segue também nas redes sociais. Você tem fanpage? @ Toques e Fricotes Artesanato. Maravilha. Então, dá para você seguir também a fanpage, mandar um direct e assim vocês trocam figurinhas, aprendem coisas lindas ou faz, de repente, as suas compras para presentear quem você ama com um presente especial, certo? Isso, olha que bacana que ficou. Muito, muito, muito. Né? Foi rapidinho aqui, mas em casa faz o acabamento. Né? Fica bacana para dar Não de vou presente. dizer que é Covid, não. Eu tenho rinite alérgica, começa a mexer com o pano, já coça a minha garganta. Ó, Verdade. tem mais uma opção também aqui que a gente pode... Dá tempo, André? Dá, sim. Ó,
Se você gosta de receber, igual eu sempre participo dos eventos, de chás, eu gosto de receber em casa também. Pra então, arrematar, assim, então. ao invés de a gente ficar triste, pensando, ai, tá, não posso sair, não posso receber, já vamos preparando para receber as amigas depois. Então, você compra argolas, que são das cortinas, né? Uma argolinha. E aí, cola quente, sempre tem a cola quente, que ela ajuda bastante. Então, faz um acabamento. Né? Enrola, fitas são bem em conta também, você pode estar tendo, compra naquelas liquidações de fita, que às vezes tem um monte nos armarinhos, uma caixa assim cheia de fita com pouca metragem, e daí você pode estar aprendendo com essas fitas que tem lá. E quando terminar, né, que a gente pudesse reunir, todo mundo... Já tem um uma mesa linda. Uma mesa linda que você pode estar recebendo as suas amigas, a família, com bastante carinho também. Ó, daí olha, aqui, se for, esses tempos atrás, no mês passado foi festa junina, né, você pode fazer temático, ó. Ai, que lindo. Fazer um... Mês das Mães com rosa. Um anel de guardanapo. E por aí vai. Ó, dá para fazer também com a tulipa. Ó. Que lindo. Você pode pegar a tulipa, pega artesanato, criatividade é tudo, né? É tudo. Você coloca lá o guardanapinho e o enfeite, ó. Olha que fechou. Bacana. Uma mesa maravilhosa com algo bem único que você criou. Uma coisa prática. Gente, então, Rosemary, eu vou ter que, infelizmente, acabar o programa. Vou ter que marcar mais uma vez. O que é a próxima data, né, pra gente divulgar trabalho? Dia das Crianças. Dia das Crianças. Então vai voltar pro Dia das Crianças, com certeza. Artesanato para as crianças aí. Combinado já. Dia das Crianças, vamos bolar alguma coisa bem bacana. E para você que tá aí assistindo em Vogue, a gente deixa o nosso abraço, né? Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fiquei querida. feliz. Vai voltar e fiquem com Deus. A gente se vê nas reprises e logo, logo já é terça e a gente está no ao vivo de novo.